Olá, bom dia turma, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui juntos mais uma terça-feira. Hoje tem aula de história. Vamos falar de mais um povo, mais uma cultura diferente, mais uma civilização diferente, né? Que eu estou apresentando aí para vocês. Eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai estar falando da civilização árabe, né? Acho que é um termo assim que a gente vê frequentemente, né, que na televisão fala-se muito sobre os árabes, né, sobre os muçulmanos, os islâmicos, sobre o Islão, né? E o que isso tudo significa, né? É o que a gente vai estar vendo hoje. Os árabes, eles têm esse nome por causa da região que eles viviam, da região que eles surgiram, né? Que é essa região aqui do mapa, ó, que se chama-se Península Arábica, entendeu? Aí do nome da península surgiu o nome deles. Árabe é quem habita a Península Arábica. E a Península Arábica, ela não surgiu aqui uma civilização ancestral, que nem os egípcios aqui do lado, ó, ou que nem os mesopotâmicos aqui em cima. Por quê? Porque essa região aqui sempre foi muito desértica, muito desértica. Então nela surgiu alguns povos, né, que habitavam ali há muito tempo, mas que não constituíam assim de fato que uma civilização própria mesmo, que você falasse assim, nossa, é um com grandes prédios, né, que nem a gente vinha vindo. A gente vinha vendo, né? Então, há relatos desde os mesopotâmicos, dos egípcios, de pessoas morando aqui, né, que nessas localidades, mas eles não formavam em si um povo, uma cultura única, né? Cada uma dessas tribos tinha sua religião, cada um tinha suas culturas, eles falavam que um idioma próximo, né? E eles tinham todos, assim, o mesmo culto à pedra negra, né? Que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas que vocês não precisam preocupar tanto agora. Isso vai mudar e o que vai dar uma certa unidade para aquela região, que vai unir esse povo e formar de fato o que hoje a gente conhece como civilização árabe, é a presença do Islã, é a religião islâmica, né? Que faz essa união da cultura daquela região. Quando que isso ocorre? O Islã ele vai surgir bem depois do cristianismo, né? Maomé, que é o fundador da religião islâmica, ele nasce em 570 depois de Cristo, né? Depois do ano zero nosso, nasceu Maomé, e ele era um comerciante e um viajante. Ele viajava pelo mundo, ele gostava muito de estudar sobre as demais religiões, gostava de estudar sobre espiritualidade. Mas aí ele se casou, foi residir em Meca, né? E lá, depois de 40 anos, ele diz ter recebido a visita do anjo Gabriel, né? O mesmo que teria chegado em Maria e falado que ela iria ter o filho do Salvador. E o anjo Gabriel teria citado para ele versos sagrados para que ele escrevesse um novo livro sagrado. O livro tem o nome de Corão e a gente chama popularmente de Alcorão. Esse livro aqui, ó, vocês vê, está escrito com as letras do alfabeto arábico. Esse aqui que é o Maomé. Isso aqui é uma pintura árabe mostrando o anjo Gabriel proferindo as coisas para o Maomé, né? E o Maomé, ele havia nascido e ele professava sua fé numa cidade chamada Meca. Só que o que acontecia? Lembra que a gente estava vindo falando que os antigos povos árabes eles eram politeístas? Então, eles acreditavam em vários deuses. E o Islã é uma religião que condena todos os outros deuses. Defendia a fé num único Deus chamado Alá. Alá é assim, entre aspas, o mesmo Deus que a gente católico cristão cultua, né? Que é o mesmo Deus que os judeus, que a gente vai ver na próxima aula, também cultuam. Só que cada povo tem uma visão muito diferente desse Deus, né? Por isso que é o mesmo anjo, né? O que é o mesmo anjo Gabriel, né? Mas a diferença é que a gente pode fazer representações e imagens do nosso Deus, né? Que a gente chama de Jeová, né? Ou então Javé. Eles não podem. Você não pode fazer que um desenho de Alá, que é pecado, é crime.
e punido severamente. Só que, como o Islã queria acabar com as outras religiões, eles expulsaram que o Maomé da sua cidade de Meca, né, no ano 622 depois de Cristo. E esse ano ficou conhecido para os árabes como o ano 1, porque do mesmo jeito que a gente conta o nosso ano quando Jesus nasce, eles contam quando Maomé foge de Meca. Ele volta em 630 com um exército, derrota que os seus inimigos e toma a cidade em nome da fé islâmica. Mas ele morre 2 anos depois. Assim, ele cria os fundamentos básicos do islamismo. E quais são? Alá é o único Deus e o único profeta é Maomé. Não tem outro Messias, né? Cada muçulmano, ou seja, cada islâmico, deve rezar 5 vezes por dia. Eles são obrigados a fazer caridade, né? O islâmico ele não pode recusar dar uma esmola. Ele tem que cumprir o jejum durante o mês do Ramadã, uma coisa parecida com a nossa quaresma, né? Só que o deles funciona diferente. Eles podem comer antes do sol nascer e podem comer depois que o sol se põe. Mas enquanto o sol estiver iluminando o dia, aí eles só podem beber água. E todo islâmico tem que pelo menos uma vez na vida visitar Meca, que é a cidade que o Maomé vivia, que é a cidade sagrada para eles. Então Meca é um lugar de grande peregrinação. Peregrinação é quem viaja por motivos religiosos, né? Que o peregrino viaja por motivos religiosos. Lá que se encontra, olha só pessoal, essa aqui que é a tal Pedra Negra, não é isso tudo, que a Pedra Negra tá lá dentro, né? Ela é resquício de um meteorito, mas que os povos árabes sempre consideraram um artefato muito sagrado, né? Olha o tantão de gente que gira em volta dela, pessoal. Aqui, ó, tem que dar 7 voltas em torno dela, né? Quando você vai na Meca. Esse é o templo que ela fica, ó, que é a mesquita, né? Os templos islâmicos chamam mesquita. E é o lugar máximo. Seria como se todos os católicos tivessem que ir pelo menos uma vez na vida para Roma, né? Para o Vaticano. É uma coisa mais ou menos assim. E aqui no Brasil a gente tem muita peregrinação também. Muita gente vai para Aparecida do Norte. Então é mais ou menos que esse tipo de coisa. Só que na nossa religião cristã isso é opcional. Você vai se você quiser. Para eles não. Pelo menos uma vez na vida você tem que ir obrigatoriamente. Como a gente estava vendo, com a morte do Maomé, os muçulmanos eles acabam se dividindo em 2 grupos. Tem os sunitas, né? Que acham que o próximo líder da religião não precisa ser da família do Maomé, pode ser um dos seus melhores discípulos, e assim eles o fizeram. Representam mais de 90% dos islâmicos. E tem os xiitas, né? Os xiitas, eles são mais rigorosos, levam a religião bem ao pé da letra, são mais extremistas. E eles acreditavam que tinha que ser um parente do Maomé, e até hoje eles seguem que um parente do Maomé, né? O que eles chamam de Ayatollah, né? E assim ficou dividido, né? Nessa época, depois que ele morre, deu início à expansão islâmica através de um termo que eles chamavam de jihad, que era a Guerra Santa. Uma coisa mais ou menos parecido com o que a gente tem de como cruzada, né? Só que deles, né? E eles conseguiram conquistar uma grande parcela do mundo. Ó, vocês podem ver, eles começaram aqui que é a península, né? Tomaram toda a península, tomaram aqui o norte da África, Portugal e Espanha. Na época não se chamava ainda Portugal e Espanha, pessoal, mas tomaram tudo e ainda cresceram aqui no sentido da Ásia. Portugal e Espanha foi tomada em 711 e só foram derrubar o último califado, né? Cada território árabe chamava califado, em 1492, ou seja, pertinho do ano que o Brasil foi descoberto, né? Em 1500. Esse negócio de jihad, de expansão islâmica, né? Gera algumas interpretações muito erradas, né? Muitos islâmicos usam disso para fazer terrorismo, né? E criar essa imagem negativa que a gente tem deles, que nem do Osama Bin Laden,
do 11 de setembro, né, que foi há pouco tempo. Mas a maioria, grande parte mesmo, 99% das pessoas islâmicas são pessoas boas, dialogáveis, que você conversa normalmente. Não são extremistas assim. Para além disso, eles também trouxeram muitas coisas boas, né? Eles, quando invadiram Portugal, né, apesar de toda a guerra ser uma guerra violenta, eles trouxeram descobertas muito importantes, principalmente descobertas que ajudaram os portugueses a descobrir que o Brasil depois. O barco que Pedro Álvares Cabral usou, né, conhecido como caravela, é uma invenção árabe, né? Que a escova de dente é uma invenção árabe, os óculos, né? Ou seja, as lentes para corrigir visão também são invenção árabes. Não coloquei imagem aqui porque não é uma invenção árabe, que é uma invenção chinesa. Mas quem trouxe a bússola para os europeus foram também os árabes, né? Que o astrolábio, que é outra invenção chinesa, também quem trouxe para os portugueses foram os árabes. Eles trouxeram muita coisa, muita cultura que Portugal depois usou nas suas grandes explorações. A arte árabe também é muito bonita, né? Aqui vocês podem ver uma mesquita muito grande, muito bonita, que fica na Arábia Saudita, aqui esse castelo. Aqui tem uma arte medieval. Aqui vocês podem ver por dentro de uma mesquita. As mesquitas não têm cadeira, pessoal. Isso é muito interessante. Os islâmicos eles rezam ajoelhados ou sentados no chão mesmo. E é muito bonito. Você vê a luz bate, tem os vitrais. Coisa interessante. Uma coisa que gera muita curiosidade, eu percebo também, é sobre as vestimentas, né? Como que os islâmicos se vestem. E aqui é até uma boa oportunidade para eu falar para vocês da diferença entre os sunitas e os xiitas. Reparem para vocês verem, na vestimenta sunita, dos islâmicos sunitas, elas são mais brandas. No geral, olha só, as mulheres podem se vestir como elas quiserem, você vê usando jaqueta, roupa, desde que elas tampem o cabelo. Então é obrigatório para elas sempre usar pelo menos um véuzinho aqui, ó, para tampar aqui o cabelo. Mas elas podem ficar bonitas, podem se enfeitar, podem usar que nem essa mulher aqui, que é uma policial, podem usar esse tipo de roupa sem problema. A questão é com os xiitas, porque os xiitas vão cobrir as mulheres com essas burcas, com esses charques. Opa, mudei sem querer, pessoal. Que é um exemplo de como eles são extremos, como eles são rigorosos e como eles tiram que a liberdade das pessoas, né? A gente fala das mulheres, para os homens é um pouco melhor, mas também não é tão diferente assim. Eles também tampam quase o corpo inteiro com essas roupas brancas. Então, eles demonstram na forma que eles se vestem o quão rigorosos eles são. Olha só essa mulher aqui, ela custa a ver. Se pudessem tampar, se ela fosse cega, tampavam tudo. Então, tem um extremismo maior desse lado xiita. O símbolo do islamismo é o crescente e a estrela, né? Que é a lua e a estrela. E esse símbolo ele significa aqui de um lado, né, que é a renovação, que o islamismo ele vem, que nem eu falei para vocês, não como uma fé nova, mas como uma renovação de uma fé antiga, né? Tanto é que no Alcorão tem passagens que falam tanto de Moisés, né, que é o fundador da religião judaica, quanto de Jesus Cristo, que é o fundador das religiões cristãs. Só que eles falam que eles vieram renovar essa fé. Então, o crescente, que significa renovação, e a estrela de 5 pontas, significando aqueles 5 princípios, os 5 pilares. E esse símbolo está na bandeira de vários países, na bandeira da Turquia, na bandeira da Tunísia, na bandeira da Argélia. Todo país que é de maioria islâmica costuma ter esse símbolo em sua bandeira. Então, pessoal, agradeço muito por terem assistido mais essa aula. Desejo uma ótima terça-feira para vocês, uma ótima semana. Aproveitem bastante e boa sorte com as atividades. Até mais!